Tem noite que o ronco do Scania parece uma reza, uma ladainha comprida que te embala no meio do breu do tapetão. O cheiro do diesel, o café requentado na garrafa, a poeira do dia que ainda teima em ficar no painel, essa é minha igreja. Meu nome é Jonas e meu confessionário tem 6 rodas de cada lado. Faz mais de 20 anos que eu rodo nesse trovão azul, meu 113H, e em cada quilômetro eu carrego uma carga que não tá na nota fiscal, a culpa. 5 anos atrás eu tinha uma vida, uma família. Tinha minha filha, Mariana, meu cristal. Sonhava em ser dançarina, sabe? Tinha uma luz nas pernas, uma alegria que nem sei explicar. Mas aí ela me aparece com um rapaz, um tipo que meus olhos de pai farejaram de longe que não prestava. Eu não quis ouvir. Fui duro, fui burro. Falei coisas que um pai nunca deveria dizer. Bati a porta na cara dela e do mundo dela. O orgulho é um bicho danado, meu amigo. Ele cega a gente. 1 ano depois, a notícia veio como um soco no estômago. Um acidente. O tal sujeito dirigindo. E o sonho da minha Mariana se quebrou junto com os ossos dela. Hoje eu ajudo com dinheiro, com remédio, visito todo mês. Mas o olhar dela para mim é um deserto. E essa solidão aqui, dentro da cabine, é a minha penitência. Deus sabe o que faz, mas às vezes a gente questiona o preço da lição. Era 14 de maio, umas 10 da noite. O frio cortava a alma lá para os lados de Miranorte, no Tocantins. A BR-153, naquela hora, é um breu sem fim. Só você, Deus e os fantasmas do passado no banco do carona. Eu estava ali, no piloto automático do corpo, a cabeça longe, remoendo a mesma lembrança amarga de sempre. De repente, um vulto branco no acostamento. Os faróis do trovão azul cortaram a escuridão e a imagem me fez gelar o sangue. Era uma mulher, vestida de noiva, o vestido rasgado, sujo de barro, correndo como se o diabo viesse atrás. Pisei no freio com tanta força que a carga lá atrás deu um solavanco. O cargueiro chiou, protestou, mas parou. Antes que eu pudesse raciocinar, a porta do carona se abriu e ela se jogou para dentro. Uma menina, 20 e poucos anos, o rosto manchado de rímel e pânico. "Pelo amor de Deus, me tira daqui, eles estão vindo!" ela gritou, a voz um fiapo. Olhei pelo retrovisor, 2 caminhonetes, faróis altos, comendo asfalto na nossa direção. Eu não pensei, meu corpo agiu antes da minha cabeça. Engatei a primeira, o motor do Scania urrou e eu joguei o bruto de volta pro tapetão. Naquele instante, naquela menina de vestido branco, eu não vi uma desconhecida. Eu vi o rosto da minha Mariana, pedindo a ajuda que um dia eu neguei. E eu jurei para Deus e para mim mesmo, ali, com o pé no fundo do acelerador, que dessa vez eu não ia falhar. O pé afundou no acelerador e o trovão azul respondeu com um urro que fez a cabine tremer. Pelo retrovisor, aquelas 2 caminhonetes eram 2 pares de olhos de bicho faminto, vindo para cima com tudo. O tapetão da 153 é traiçoeiro, liso, rápido, bom para eles. Mas eu conheço cada remendo, cada curva, cada atalho que não tá no mapa. Aquela estrada é a palma da minha mão e naquela noite ia ser a nossa salvação. Peguei o rádio PX, o companheiro de toda a solidão. O chiado era música para os meus ouvidos. "Alô, alô, estação Trovão Azul na escuta. Algum colega positivo e operante na altura de Miranorte? A coisa tá feia pro meu lado, câmbio." A resposta veio picada pela estática, um QRA amigo avisando de uma barreira falsa uns quilômetros à frente. Os homens do tal coronel, canalhas. Eu sabia que o asfalto não era mais uma opção. Num repente, puxei o volante com força. O cargueiro saiu do asfalto cantando pneu e mergulhou numa estrada de chão batido que só quem roda a vida inteira por ali conhece. A poeira subiu feito uma cortina vermelha, densa, engolindo a luz dos faróis que nos perseguiam. Lá dentro, a menina, Lia, se segurava no painel, os olhos arregalados. O trovão azul pulava nas costelas de boi, a carga balançando, mas ele não refugava. Ele era um gigante fiel. Cada solavanco daquele bruto na buraqueira era um soco na minha própria consciência. Não era só a vida dela que eu estava salvando ali, no meio do nada, no coração do Brasil. Era um pedaço da minha alma que eu estava tentando resgatar. A cada quilômetro que a gente deixava para trás, eu sentia que estava pagando uma dívida, uma que o dinheiro não quita, que o tempo não apaga.
A dívida com a minha Mariana. A gente rodou a noite toda. Já em Goiás, a luz do dia começou a pintar o céu e o diesel estava no fim. Parei num posto que parecia seguro. Enquanto o frentista enchia o tanque, ensinei a menina a se esconder na cama, debaixo do cobertor. Se alguém perguntar, você é minha filha, tá ouvindo? Meu cristal. Falar aquela palavra doeu, mas era preciso. Mal terminei a frase e uma das caminhonetes entrou no pátio. O coração parou. Eles nos acharam. Não teve nem tempo de pensar. Bati a porta, liguei o bruto e numa manobra que só Deus sabe como eu fiz, atravessei a carreta na saída do posto, bloqueando a passagem deles. Foi coisa de segundos, o suficiente para a gente ganhar a estrada de novo, com o som dos pneus deles cantando no asfalto presos atrás da minha carga. A menina chorava baixinho no banco. Eu botei a mão no ombro dela. Calma, filha, calma, o pai tá aqui. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti que aquela palavra era verdade. Tem noite que o ronco do Scania parece uma reza, uma ladainha comprida que te embala no meio do breu do tapetão. O cheiro do diesel, o café requentado na garrafa, a poeira do dia que ainda teima em ficar no painel. Essa é minha igreja. Meu nome é Jonas da Silva, beirando os 50, e meu confessionário tem 6 rodas de cada lado. Faz mais de 20 anos que eu rodo nesse trovão azul, meu 113H, ligando Santos a Belém, carregando de tudo um pouco. Mas em cada quilômetro eu carrego uma carga que não tá na nota fiscal: a culpa. 5 anos atrás eu tinha uma vida, uma família. Tinha minha filha, Mariana, meu cristal. Sonhava em ser dançarina, sabe? Tinha uma luz nas pernas, uma alegria que nem sei explicar. Mas aí ela me aparece com um rapaz, um tipo que meus olhos de pai farejaram de longe que não prestava. Eu não quis ouvir. Fui duro, fui burro. Falei coisas que um pai nunca deveria dizer. Bati a porta na cara dela e do mundo dela. O orgulho é um bicho danado, meu amigo. Ele cega a gente. 1 ano depois, a notícia veio como um soco no estômago. Um acidente. O tal sujeito dirigindo. E o sonho da minha Mariana se quebrou junto com os ossos dela. Hoje eu ajudo com dinheiro, com remédio, visito todo mês, mas o olhar dela para mim é um deserto. E essa solidão aqui, dentro da cabine, é a minha penitência. Deus sabe o que faz, mas às vezes a gente questiona o preço da lição. Era 14 de maio, umas 10 da noite. O frio cortava a alma lá para os lados de Miranorte, no Tocantins. A BR-153, naquela hora, é um breu sem fim. Só você, Deus e os fantasmas do passado no banco do carona. Eu estava ali, no piloto automático do corpo, a cabeça longe, remoendo a mesma lembrança amarga de sempre. De repente, um vulto no acostamento. Os faróis do trovão azul cortaram a escuridão e a imagem me fez gelar o sangue. Era uma mulher, vestida de noiva. O vestido branco rasgado, sujo de terra, correndo como se o diabo viesse atrás, acenando em pânico. Tem noite que o ronco do Scania parece uma reza, uma ladainha comprida que te embala no meio do breu do tapetão. O cheiro do diesel, o café requentado na garrafa, a poeira do dia que ainda teima em ficar no painel. Essa é minha igreja. Meu nome é Jonas da Silva, beirando os 50, e meu confessionário tem 6 rodas de cada lado. Faz mais de 20 anos que eu rodo nesse trovão azul, meu 113H, ligando Santos a Belém, carregando de tudo um pouco. Mas em cada quilômetro eu carrego uma carga que não tá na nota fiscal: a culpa. 5 anos atrás eu tinha uma vida, uma família. Tinha minha filha, Mariana, meu cristal. Sonhava em ser dançarina, sabe? Tinha uma luz nas pernas, uma alegria que nem sei explicar. Mas aí ela me aparece com um rapaz, um tipo que meus olhos de pai farejaram de longe que não prestava. Eu não quis ouvir. Fui duro, fui burro. Falei coisas que um pai nunca deveria dizer. Bati a porta na cara dela e do mundo dela. O orgulho é um bicho danado, meu amigo. Ele cega a gente. 1 ano depois, a notícia veio como um soco no estômago. Um acidente. O tal sujeito dirigindo. E o sonho da minha Mariana se quebrou junto com os ossos dela. Hoje eu ajudo com dinheiro, com remédio, visito todo mês, mas o olhar dela para mim é um deserto. E essa solidão aqui, dentro da cabine, é a minha penitência. Deus sabe o que faz, mas às vezes a gente questiona o preço da lição.
Era 14 de maio, umas 10 da noite. O frio cortava a alma lá para os lados de Miranorte, no Tocantins. A BR-153, naquela hora, é um breu sem fim. Só você, Deus e os fantasmas do passado no banco do carona. Eu estava ali, no piloto automático do corpo, a cabeça longe, remoendo a mesma lembrança amarga de sempre. De repente, um vulto no acostamento. Os faróis do trovão azul cortaram a escuridão e a imagem me fez gelar o sangue. Era uma mulher, vestida de noiva. O vestido branco rasgado, sujo de terra, correndo como se o diabo viesse atrás, acenando em pânico. A gente rodou por 2 dias, 48 horas com o diabo no retrovisor, sentindo o cheiro de queimado da embreagem e da coragem. A fuga terminou num pátio de triagem em Minas Gerais, um labirinto de carretas paradas, silenciosas como túmulos de gigantes. O trovão azul, meu guerreiro, estava ofegante, cercado. As 2 caminhonetes fecharam a única saída, o fim da linha. De uma delas desceu um homem com cara de dono do mundo, o tal Valdemar Rios. Ao lado o filho, com o olhar vazio de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Os capangas se espalharam, cercando a gente. O ar ficou pesado, denso. A menina Lia do meu lado tremia como vara verde. Eu segurei a mão dela. Estava gelada, mas a minha estava firme. Foi então que o coronel abriu a boca. Ele não gritou o nome dela. Gritou como quem chama um bicho, uma posse. "Vem pra cá, sua ingrata, acabou a palhaçada." Naquele instante, a voz daquele canalha era a voz do meu próprio orgulho, 5 anos atrás, expulsando a minha Mariana de casa. A mesma arrogância, a mesma certeza cega. Deus estava me mostrando o espelho mais sujo que existe. Algo dentro de mim se quebrou, e no lugar daquele caco de culpa, nasceu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Eu desci do caminhão devagar, me postei na frente da Lia, protegendo ela com meu corpo. Olhei no fundo do olho daquele homem, e minha voz saiu baixa, mas cortou o ar como faca. Eu falhei uma vez em proteger quem eu amo, coronel. Não vou falhar de novo. A confusão estava armada. Eles vieram para cima. Mas aí, um som mais bonito que qualquer música encheu o pátio. O chiado de freio a ar. E depois outro. E mais outro. Do escuro foram surgindo os faróis. Dezenas deles. Meus colegas, meus irmãos de estrada, que eu tinha chamado pelo rádio, criaram uma muralha de aço e luz em volta da gente. Os capangas pararam, pequenos, inúteis. A polícia de verdade chegou logo depois, chamada pelos meus amigos. Ali, debaixo da luz amarela do pátio, enquanto levavam aquele homem e sua laia, eu olhei para Lia. Ela chorava, mas era um choro diferente, de alívio. Naquele momento, eu entendi. A gente não pode apagar o que fez de errado na estrada da vida, mas Deus sempre te dá uma chance de pegar um novo retorno. E a minha chance tinha um vestido de noiva rasgado e os olhos mais assustados que eu já vi. Pisei no freio com tanta força que a carga lá atrás deu um solavanco. O trovão azul chiou, protestou na escuridão, mas parou. Antes que eu pudesse raciocinar direito, a porta do carona se abriu e ela se jogou para dentro. O ar gelado da noite invadiu a cabine junto com o cheiro de mato molhado e de medo. Era uma menina, 20 e poucos anos, não mais. O rosto, que devia ter sido pintado para um dia de festa, era uma máscara de rímel escorrido e pânico. O vestido branco de noiva, coisa que devia ser sonho, estava rasgado na barra, sujo de barro vermelho, como se ela tivesse se arrastado pelo chão para fugir do inferno. "Pelo amor de Deus, me tira daqui! Eles estão vindo!" Ela gritou, a voz um fiapo, um sopro de desespero que me arrepiou a nuca. Olhei pelo retrovisor. 2 pares de faróis altos, famintos, comendo asfalto na nossa direção sem se importar com mais nada no mundo. 2 caminhonetes, daquelas de fazendeiro rico, de gente que se acha dona do caminho. Eu não pensei. Meu corpo agiu antes da minha cabeça. Engatei a primeira, o motor do Scania urrou como um bicho ferido acordando para a briga e eu joguei o bruto de volta para o tapetão, sentindo o peso da carga me empurrando para frente. A menina se encolheu no banco, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia se segurar. Os soluços vinham secos, engasgados. Ela não chorava mais com lágrima, chorava com a alma. Deus estava guiando meu volante naquele momento, não tenho outra explicação.
A solidão da cabine tem dessas coisas, ela te prepara. Anos e anos, só com o barulho do motor, o chiado do rádio e o gosto amargo do café requentado te deixam com os sentidos afiados. Você aprende a ler a estrada, a sentir o perigo antes dele aparecer. Mas nada, em mais de 20 anos de volante, tinha me preparado para aquilo. Minha rotina era a poeira, o pneu furado, a saudade apertando no peito quando o sol se punha. E agora eu tinha ali do meu lado um anjo de vestido rasgado fugindo do diabo. Naquele instante, naquela menina de vestido branco, eu não vi uma desconhecida. Eu vi o rosto da minha Mariana, naquele dia fatídico, pedindo com os olhos a ajuda que a minha boca orgulhosa negou. Era o mesmo desamparo, a mesma certeza de que o mundo tinha virado as costas. E eu jurei para Deus e para mim mesmo, ali, com o pé no fundo do acelerador e o coração na boca, que dessa vez eu não ia falhar. O passado eu não podia mudar, mas o futuro daquela menina eu ia brigar por ele com cada cavalo de força do meu trovão azul. O pé afundou no acelerador e o trovão azul respondeu com um urro que fez a cabine tremer. Pelo retrovisor, aquelas duas caminhonetes eram 2 pares de olhos de bicho faminto, vindo para cima com tudo. O tapetão da 153 é traiçoeiro, liso, rápido, bom para eles. Mas eu conheço cada remendo, cada curva, cada atalho que não tá no mapa. Aquela estrada é a palma da minha mão, e naquela noite ia ser a nossa salvação. Peguei o rádio PX, o companheiro de toda a solidão. O chiado era música para os meus ouvidos. Alô, alô, estação Trovão Azul na escuta. Algum colega positivo e operante na altura de Miranorte? A coisa tá feia pro meu lado, câmbio. A resposta veio picada pela estática. Um QRA amigo, a voz de um gaúcho, avisando de uma barreira falsa uns quilômetros à frente. Os homens do tal coronel. Canalhas. Eu sabia que o asfalto não era mais uma opção. Num repente, puxei o volante com força. O cargueiro saiu do asfalto cantando o pneu e mergulhou numa estrada de chão batido que só quem roda a vida inteira por ali conhece. A poeira subiu feito uma cortina vermelha, densa, engolindo a luz dos faróis que nos perseguiam. Lá dentro, a menina, Lia, se segurava no painel, os olhos arregalados. O trovão azul pulava nas costelas de boi, a carga balançando, mas ele não refugava. Ele era um gigante fiel. Cada solavanco daquele bruto na buraqueira era um soco na minha própria consciência. Não era só a vida dela que eu estava salvando ali, no meio do nada, no coração do Brasil. Era um pedaço da minha alma que eu estava tentando resgatar. A cada quilômetro que a gente deixava para trás, eu sentia que estava pagando uma dívida, uma que o dinheiro não quita, que o tempo não apaga. A dívida com a minha Mariana. A gente rodou a noite toda. Já em Goiás, a luz do dia começou a pintar o céu e o diesel estava no fim. Parei num posto que parecia seguro, um desses com cheiro de pão de queijo e café fresco. Enquanto o frentista enchia o tanque, ensinei a menina a se esconder na cama, debaixo do cobertor. Se alguém perguntar, você é minha filha, tá ouvindo? Meu cristal. Falar aquela palavra doeu, rasgou a garganta, mas era preciso. Mal terminei a frase e uma das caminhonetes entrou no pátio. O coração parou. Eles nos acharam. Não teve nem tempo de pensar. Bati a porta, liguei o bruto e numa manobra que só Deus sabe como eu fiz, atravessei a carreta na saída do posto, bloqueando a passagem deles. Foi coisa de segundos, o suficiente para a gente ganhar a estrada de novo, com o som dos pneus deles cantando no asfalto, presos atrás da minha carga de esperança e desespero. A menina chorava baixinho no banco. Eu botei a mão no ombro dela. Calma, filha, calma. O pai tá aqui. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti que aquela palavra era verdade. 2 anos. Parece uma vida inteira desde aquela noite de poeira e pânico na 153. A gente trocou o calorão do Tocantins pelo frio da Serra Gaúcha. Hoje, o cheiro que entra pela janela de manhã não é de diesel queimado, é de pinho, de terra molhada. A vida ficou mais quieta, o horizonte mais curto, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, está em paz. Eu e a Lia, aquela menina do vestido rasgado, abrimos uma empresinha, Transportadora Alvorada, nome que ela escolheu. Temos 2 caminhões mais novos que fazem frete aqui pela região, levando maçã, uva, móveis, coisa curta.
O Trovão Azul, meu 113H, esse descansa no pátio. A pintura azul um pouco gasta pelo sol e pela luta, mas ele tá ali, como um monumento silencioso daquela jornada que uniu a gente. Às vezes, de noite, eu vou lá, ligo os faróis, só para lembrar da luz que rasgou a escuridão para salvar uma vida. A Lia não é mais aquela guria assustada. Hoje, com seus 22 anos, ela tem uma firmeza no olhar que orgulha qualquer um. É ela que comanda a papelada, que negocia com o cliente, que me dá bronca quando esqueço de tomar o remédio da pressão. A gente construiu um querer bem, um cuidado do outro que não tem nome de romance de filme, tem nome de vida de verdade. Um pai que encontrou uma filha que encontrou um porto seguro. Deus escreve certo por linha torta, não escreve? Eu precisei cruzar o Brasil fugindo da morte para entender o que era a vida. Um dia, uns 6 meses depois que a gente se ajeitou por aqui, o telefone tocou. Era um número de São Paulo. Gelei. Era Mariana. A voz dela saiu baixa, meio sem jeito. Pai, eu soube da história. A Lia me ligou. Meu mundo parou. Eu só consegui chorar no telefone. Um choro velho, engasgado, de 5 anos de culpa. E ela, do outro lado, chorou junto. Naquele fim de semana, eu peguei o ônibus e fui ver meu Cristal. Abracei ela na porta do centro de fisioterapia. Um abraço que curou mais a minha alma do que qualquer osso quebrado dela. Ela me contou que, ao saber o que eu fiz pela Lia, ela encontrou a força que precisava para sair daquela vida de abusos que ela levava. A coragem de um estranho, que era o pai dela, inspirou a coragem dela mesma. Hoje, a Mariana está quase andando sem a muleta. E o sonho dela mudou um pouco. Ela não quer mais dançar nos palcos do mundo. Ela quer dar aula de dança para criança com deficiência. Quer transformar a dor dela em alegria para os outros. A gente se fala todo dia. Aquele deserto que existia no olhar dela, hoje tem flor, tem vida. Às vezes, nos domingos, a gente senta aqui na varanda. Eu, a Lia com o chimarrão dela e a Mariana por chamada de vídeo. A gente ri, fala besteira, planeja o futuro. E eu olho para aquelas 2 mulheres, 2 sobreviventes, 2 guerreiras que a vida colocou no meu caminho, e eu entendo tudo. A estrada me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre motor, sobre freio, sobre o perigo da neblina. Mas a lição mais importante que aprendi é que não importa o peso da carga que você carrega nas costas, seja soja, seja culpa. O que importa é ter coragem de parar no acostamento quando alguém precisa de ajuda. Porque às vezes, meu amigo, ao dar uma carona para o destino de outra pessoa, você acaba encontrando o seu próprio caminho de volta para casa. Fiquem com Deus, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja leve. QRA por aqui, Trovão Azul, desligando. Pisei no freio com tanta força que a carga lá atrás deu um solavanco. O Trovão Azul chiou, protestou na escuridão, mas parou. Antes que eu pudesse raciocinar direito, a porta do carona se abriu e ela se jogou para dentro. O ar gelado da noite invadiu a cabine, junto com um cheiro de mato molhado e de medo. Era uma menina, 20 e poucos anos, não mais. O rosto, que devia ter sido pintado para um dia de festa, era uma máscara de rímel escorrido e pânico. O vestido branco de noiva, coisa que devia ser sonho, estava rasgado na barra, sujo de barro vermelho, como se ela tivesse se arrastado pelo chão para fugir do inferno. "Pelo amor de Deus, me tira daqui! Eles estão vindo!" ela gritou, a voz um fiapo, um sopro de desespero que me arrepiou a nuca. Olhei pelo retrovisor. 2 pares de faróis altos, famintos, comendo asfalto na nossa direção, sem se importar com mais nada no mundo. 2 caminhonetes, daquelas de fazendeiro rico, de gente que se acha dona do caminho. Eu não pensei. Meu corpo agiu antes da minha cabeça. Engatei a primeira, o motor do Scania urrou como um bicho ferido acordando para a briga e eu joguei o bruto de volta para o tapetão, sentindo o peso da carga me empurrando para frente. A menina se encolheu no banco, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia se segurar. Os soluços vinham secos, engasgados. Ela não chorava mais com lágrima, chorava com a alma. Deus estava guiando meu volante naquele momento. Não tenho outra explicação. A solidão da cabine tem dessas coisas. Ela te prepara. Anos e anos, só com o barulho do motor, o chiado do rádio e o gosto amargo do café requentado te deixam com os sentidos afiados. Você aprende a ler a estrada, a sentir o perigo antes dele aparecer.
Mas nada, em mais de 20 anos de volante, tinha me preparado para aquilo. Minha rotina era a poeira, o pneu furado, a saudade apertando no peito quando o sol se punha. E agora eu tinha ali do meu lado um anjo de vestido rasgado fugindo do diabo. Naquele instante, naquela menina de vestido branco, eu não vi uma desconhecida. Eu vi o rosto da minha Mariana, naquele dia fatídico, pedindo com os olhos a ajuda que a minha boca orgulhosa negou. Era o mesmo desamparo, a mesma certeza de que o mundo tinha virado as costas. E eu jurei para Deus e para mim mesmo, ali, com o pé no fundo do acelerador e o coração na boca, que dessa vez eu não ia falhar. O passado eu não podia mudar, mas o futuro daquela menina eu ia brigar por ele com cada cavalo de força do meu trovão azul. A gente rodou por 2 dias, 48 horas com o diabo no retrovisor, sentindo o cheiro de queimado da embreagem e da coragem. A fuga terminou num pátio de triagem em Minas Gerais, um labirinto de carretas paradas, silenciosas como túmulos de gigantes. O trovão azul, meu guerreiro, estava ofegante, cercado. As 2 caminhonetes fecharam a única saída, o fim da linha. De uma delas, desceu um homem com cara de dono do mundo, o tal Valdemar Rios. Ao lado, o filho, com o olhar vazio de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Os capangas se espalharam, cercando a gente. O ar ficou pesado, denso. A menina Lia, do meu lado, tremia como vara verde. Eu segurei a mão dela. Estava gelada, mas a minha estava firme. Foi então que o coronel abriu a boca. Ele não gritou o nome dela, gritou como quem chama um bicho, uma posse. Vem pra cá, sua ingrata, acabou a palhaçada. Naquele instante, a voz daquele canalha era a voz do meu próprio orgulho, 5 anos atrás, expulsando a minha Mariana de casa. A mesma arrogância, a mesma certeza cega. Deus estava me mostrando o espelho mais sujo que existe. Algo dentro de mim se quebrou, e no lugar daquele caco de culpa, nasceu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Eu desci do caminhão devagar. Me postei na frente da Lia, protegendo ela com meu corpo. Olhei no fundo do olho daquele homem e minha voz saiu baixa, mas cortou o ar como faca. Essa menina não é um saco de soja para ser negociado. Ela tem uma vida, uma escolha. Respirei fundo, o peito doendo. Eu falei uma vez em proteger quem eu amo, coronel. Não vou falhar de novo. A confusão estava armada. Eles vieram para cima. Mas aí, um som mais bonito que qualquer música encheu o pátio. O chiado de freio a ar. E depois outro, e mais outro. Do escuro foram surgindo os faróis, dezenas deles. Meus colegas, meus irmãos de estrada, que eu tinha chamado pelo rádio, criaram uma muralha de aço e luz em volta da gente. Os capangas pararam, pequenos, inúteis. A polícia de verdade chegou logo depois, chamada pelos meus amigos. Ali, debaixo da luz amarela do pátio, enquanto levavam aquele homem e sua laia, eu olhei para Lia. Ela chorava, mas era um choro diferente, de alívio. Naquele momento eu entendi. A gente não pode apagar o que fez na estrada da vida, mas Deus sempre te dá uma chance de pegar um novo retorno. E a minha chance tinha um vestido de noiva rasgado e os olhos mais assustados que eu já vi. 2 anos. Parece uma vida inteira desde aquela noite de poeira e pânico na 153. A gente trocou o calorão do Tocantins pelo frio da Serra Gaúcha. Hoje, o cheiro que entra pela janela de manhã não é de diesel queimado, é de pinho, de terra molhada. A vida ficou mais quieta, o horizonte mais curto, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, está em paz. Eu e a Lia, aquela menina do vestido rasgado, abrimos uma empresinha, Transportadora Alvorada, nome que ela escolheu. Temos 2 caminhões mais novos que fazem frete aqui pela região, levando maçã, uva, móveis, coisa curta. O trovão azul, meu 113A, esse descansa no pátio. A pintura azul um pouco gasta pelo sol e pela luta, mas ele está ali, como um monumento silencioso daquela jornada que uniu a gente. Às vezes, de noite, eu vou lá, ligo os faróis só para lembrar da luz que rasgou a escuridão para salvar uma vida. A Lia não é mais aquela guria assustada. Hoje, com seus 22 anos, ela tem uma firmeza no olhar que orgulha qualquer um. É ela que comanda a papelada, que negocia com o cliente, que me dá bronca quando esqueço de tomar o remédio da pressão.
A gente construiu um querer bem, um cuidar do outro que não tem nome de romance de filme, tem nome de vida de verdade. Um pai que encontrou uma filha que encontrou um porto seguro. Deus escreve certo por linha torta, não escreve? Eu precisei cruzar o Brasil fugindo da morte para entender o que era a vida. Um dia, uns 6 meses depois que a gente se ajeitou por aqui, o telefone tocou. Era um número de São Paulo. Gelei. Era a Mariana. A voz dela saiu baixa, meio sem jeito. Pai, eu soube da história. A Lia me ligou. Meu mundo parou. Eu só consegui chorar no telefone, um choro velho, engasgado de 5 anos de culpa. E ela, do outro lado, chorou junto. Naquele fim de semana, eu peguei o ônibus e fui ver meu Cristal. Abracei ela na porta do centro de fisioterapia. Um abraço que curou mais a minha alma do que qualquer osso quebrado dela. Ela me contou que, ao saber o que eu fiz pela Lia, ela encontrou a força que precisava para sair daquela vida de abusos que ela levava. A coragem de um estranho, que era o pai dela, inspirou a coragem dela mesma. Hoje a Mariana está quase andando sem a muleta, e o sonho dela mudou um pouco. Ela não quer mais dançar nos palcos do mundo. Ela quer dar aula de dança para criança com deficiência. Quer transformar a dor dela em alegria para os outros. A gente se fala todo dia. Aquele deserto que existia no olhar dela, hoje tem flor, tem vida. Às vezes, nos domingos, a gente senta aqui na varanda. Eu, a Lia com o chimarrão dela e a Mariana por chamada de vídeo. A gente ri, fala besteira, planeja o futuro. E eu olho para aquelas 2 mulheres, 2 sobreviventes, 2 guerreiras que a vida colocou no meu caminho, e eu entendo tudo. A estrada me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre motor, sobre freio, sobre o perigo da neblina. Mas a lição mais importante que aprendi é que não importa o peso da carga que você carrega nas costas, seja soja, seja culpa. O que importa é ter coragem de parar no acostamento quando alguém precisa de ajuda. Porque às vezes, meu amigo, ao dar uma carona para o destino de outra pessoa, você acaba encontrando o seu próprio caminho de volta para casa. Fiquem com Deus. E que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja leve. QRA por aqui, trovão azul, desligando. Pisei no freio com tanta força que a carga lá atrás deu um solavanco. O trovão azul chiou, protestou na escuridão, mas parou. Antes que eu pudesse raciocinar direito, a porta do carona se abriu e ela se jogou para dentro. O ar gelado da noite invadiu a cabine, junto com um cheiro de mato molhado e de medo. Era uma menina, 20 e poucos anos, não mais. O rosto, que devia ter sido pintado para um dia de festa, era uma máscara de rímel escorrido e pânico. O vestido branco de noiva, coisa que devia ser sonho, estava rasgado na barra, sujo de barro vermelho, como se ela tivesse se arrastado pelo chão para fugir do inferno. "Pelo amor de Deus, me tira daqui, eles estão vindo!" Ela gritou, a voz um fiapo, um sopro de desespero que me arrepiou a nuca. Olhei pelo retrovisor. 2 pares de faróis altos, famintos, comendo asfalto na nossa direção sem se importar com mais nada no mundo. 2 caminhonetes, daquelas de fazendeiro rico, de gente que se acha dona do caminho. Eu não pensei. Meu corpo agiu antes da minha cabeça. Engatei a primeira, o motor do Scania urrou como um bicho ferido acordando para a briga, e eu joguei o bruto de volta para o tapetão, sentindo o peso da carga me empurrando para frente. A menina se encolheu no banco, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia se segurar. Os soluços vinham secos, engasgados. Ela não chorava mais com lágrima, chorava com a alma. Deus estava guiando meu volante naquele momento, não tenho outra explicação. Naquele instante, naquela menina de vestido branco, eu não vi uma desconhecida. Eu vi o rosto da minha Mariana, naquele dia fatídico, pedindo com os olhos a ajuda que a minha boca orgulhosa negou. Era o mesmo desamparo, a mesma certeza de que o mundo tinha virado as costas. E eu jurei para Deus e para mim mesmo ali, com o pé no fundo do acelerador e o coração na boca, que dessa vez eu não ia falhar. O passado eu não podia mudar, mas o futuro daquela menina eu ia brigar por ele com cada cavalo de força do meu trovão azul. A gente rodou por 2 dias. A fuga terminou num pátio de triagem em Minas, cercado. O tal coronel desceu da caminhonete e gritou para ela como se chama um bicho.
E ali, na voz daquele canalha, eu ouvi o eco do meu próprio orgulho 5 anos atrás. Desci do caminhão e me botei na frente dela. Essa menina não é um saco de soja para ser negociado, eu disse, a voz tremendo. Eu falhei uma vez em proteger quem eu amo, não vou falhar de novo. Naquele momento, eu não estava só salvando a vida dela, eu estava resgatando a minha. A estrada me ensinou que não importa o peso da carga que você carrega nas costas, seja soja, seja culpa. O que importa é ter coragem de parar no acostamento quando alguém precisa de ajuda. Porque às vezes, meu amigo, ao dar uma carona para o destino de outra pessoa, você acaba encontrando o seu próprio caminho de volta para casa. A gente rodou por 2 dias, 48 horas com o diabo no retrovisor, sentindo o cheiro de queimado da embreagem e da coragem. A fuga terminou num pátio de triagem em Minas Gerais, um labirinto de carretas paradas silenciosas como túmulos de gigantes. O Trovão Azul, meu guerreiro, estava ofegante, cercado. As 2 caminhonetes fecharam a única saída, o fim da linha. De uma delas desceu um homem com cara de dono do mundo, o tal Valdemar Rios. Ao lado, o filho, com o olhar vazio de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Os capangas se espalharam, cercando a gente. O ar ficou pesado, denso. A menina Lia, do meu lado, tremia como vara verde. Eu segurei a mão dela. Estava gelada, mas a minha estava firme. Foi então que o coronel abriu a boca. Ele não gritou o nome dela, gritou como quem chama um bicho, uma posse. Vem pra cá, sua ingrata, acabou a palhaçada. Naquele instante, a voz daquele canalha era a voz do meu próprio orgulho, 5 anos atrás, expulsando a minha Mariana de casa. A mesma arrogância, a mesma certeza cega. Deus estava me mostrando o espelho mais sujo que existe. Algo dentro de mim se quebrou. E no lugar daquele caco de culpa, nasceu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Eu desci do caminhão devagar. Me postei na frente da Lia, protegendo ela com meu corpo. Olhei no fundo do olho daquele homem e minha voz saiu baixa, mas cortou o ar como faca. Essa menina não é um saco de soja para ser negociado. Ela tem uma vida, uma escolha. Respirei fundo, o peito doendo. Eu falhei uma vez em proteger quem eu amo, coronel. Não vou falhar de novo. A confusão estava armada. Eles vieram para cima. Mas aí, um som mais bonito que qualquer música encheu o pátio. O chiado de freio a ar, e depois outro, e mais outro. Do escuro foram surgindo os faróis, dezenas deles. Meus colegas, meus irmãos de estrada, que eu tinha chamado pelo rádio, criaram uma muralha de aço e luz em volta da gente. Os capangas pararam, pequenos, inúteis. A polícia de verdade chegou logo depois, chamada pelos meus amigos. Ali, debaixo da luz amarela do pátio, enquanto levavam aquele homem e sua laia, eu olhei para Lia. Ela chorava, mas era um choro diferente, de alívio. Ela me abraçou com a força de quem se agarra na vida. E eu chorei junto, um choro limpo, que lavou a alma e apagou a poeira de 5 anos de estrada e de remorso. Naquele momento, eu entendi. A gente não pode apagar o que fez de errado na estrada da vida, mas Deus sempre te dá uma chance de pegar um novo retorno. E a minha chance tinha um vestido de noiva rasgado e os olhos mais assustados que eu já vi. 2 anos, parece uma vida inteira desde aquela noite de poeira e pânico na 153. A gente trocou o calorão do Tocantins pelo frio da Serra Gaúcha. Hoje, o cheiro que entra pela janela de manhã não é de diesel queimado, é de pinho, de terra molhada. A vida ficou mais quieta, o horizonte mais curto, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, está em paz. Eu e a Lia, aquela menina do vestido rasgado, abrimos uma empresinha, Transportadora Alvorada, nome que ela escolheu. Temos 2 caminhões mais novos que fazem frete aqui pela região, levando maçã, uva, móveis, coisa curta. O Trovão Azul, meu 113H, e esse descansa no pátio. A pintura azul, um pouco gasta pelo sol e pela luta, mas ele está ali, como um monumento silencioso daquela jornada que uniu a gente. Às vezes, de noite, eu vou lá, ligo os faróis só para lembrar da luz que rasgou a escuridão para salvar uma vida. A Lia não é mais aquela guria assustada. Hoje, com seus 22 anos, ela tem uma firmeza no olhar que orgulha qualquer um.
É ela que comanda a papelada, que negocia com o cliente, que me dá bronca quando esqueço de tomar o remédio da pressão. A gente construiu um querer bem, um cuidado do outro que não tem nome de romance de filme, tem nome de vida de verdade. Um pai que encontrou uma filha que encontrou um porto seguro. Deus escreve certo por linha torta, não escreve? Eu precisei cruzar o Brasil fugindo da morte para entender o que era a vida. Um dia, uns 6 meses depois que a gente se ajeitou por aqui, o telefone tocou. Era um número de São Paulo. Gelei. Era Mariana. A voz dela saiu baixa, meio sem jeito. Pai, eu soube da história. A Lia me ligou. Meu mundo parou. Eu só consegui chorar no telefone, um choro velho, engasgado, de 5 anos de culpa. E ela, do outro lado, chorou junto. Naquele fim de semana, eu peguei o ônibus e fui ver meu Cristal. Abracei ela na porta do centro de fisioterapia. Um abraço que curou mais a minha alma do que qualquer osso quebrado dela. Ela me contou que ao saber o que eu fiz pela Lia, ela encontrou a força que precisava para sair daquela vida de abusos que ela levava. A coragem de um estranho, que era o pai dela, inspirou a coragem dela mesma. Hoje, a Mariana está quase andando sem a muleta, e o sonho dela mudou um pouco. Ela não quer mais dançar nos palcos do mundo, ela quer dar aula de dança para criança com deficiência, quer transformar a dor dela em alegria para os outros. A gente se fala todo dia. Aquele deserto que existia no olhar dela, hoje tem flor, tem vida. Às vezes, nos domingos, a gente senta aqui na varanda. Eu, a Lia com o chimarrão dela e a Mariana por chamada de vídeo. A gente ri, fala besteira, planeja o futuro. E eu olho para aquelas 2 mulheres, 2 sobreviventes, 2 guerreiras que a vida colocou no meu caminho, e eu entendo tudo. A estrada me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre motor, sobre freio, sobre o perigo da neblina. Mas a lição mais importante que aprendi é que não importa o peso da carga que você carrega nas costas, seja soja, seja culpa. O que importa é ter coragem de parar no acostamento quando alguém precisa de ajuda. Porque às vezes, meu amigo, ao dar uma carona para o destino de outra pessoa, você acaba encontrando o seu próprio caminho de volta para casa. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja leve. QRA por aqui. Trovão azul, desligando. A gente rodou por 2 dias, 48 horas com o diabo no retrovisor, sentindo o cheiro de queimado da embreagem e da coragem. A fuga terminou num pátio de triagem em Minas Gerais, um labirinto de carretas paradas, silenciosas como túmulos de gigantes. O trovão azul, meu guerreiro, estava ofegante, cercado. As 2 caminhonetes fecharam a única saída, o fim da linha. De uma delas, desceu um homem com cara de dono do mundo, o tal Valdemar Rios. Ao lado, o filho, com um olhar vazio de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Os capangas se espalharam, cercando a gente. O ar ficou pesado, denso. A menina Lia do meu lado tremia como vara verde. Eu segurei a mão dela. Estava gelada, mas a minha estava firme. Foi então que o coronel abriu a boca. Ele não gritou o nome dela. Gritou como quem chama um bicho, uma posse. Vem pra cá, sua ingrata, acabou a palhaçada. Naquele instante, a voz daquele canalha era a voz do meu próprio orgulho, 5 anos atrás, expulsando a minha Mariana de casa. A mesma arrogância, a mesma certeza cega. Deus estava me mostrando o espelho mais sujo que existe. Algo dentro de mim se quebrou. E no lugar daquele caco de culpa, nasceu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Eu desci do caminhão devagar, me postei na frente da Lia, protegendo ela com meu corpo. Olhei no fundo do olho daquele homem e minha voz saiu baixa, mas cortou o ar como faca. Essa menina não é um saco de soja para ser negociado. Ela tem uma vida, uma escolha. Respirei fundo, o peito doendo. Eu falhei uma vez em proteger quem eu amo, coronel. Não vou falhar de novo. A confusão estava armada. Eles vieram para cima. Mas aí, um som mais bonito que qualquer música encheu o pátio. O chiado de freio a ar. E depois outro, e mais outro. Do escuro foram surgindo os faróis, dezenas deles.
Meus colegas, meus irmãos de estrada, que eu tinha chamado pelo rádio, criaram uma muralha de aço e luz em volta da gente. Os capangas pararam, pequenos, inúteis. A polícia de verdade chegou logo depois, chamada pelos meus amigos. Ali, debaixo da luz amarela do pátio, enquanto levavam aquele homem e sua laia, eu olhei para Lia. Ela chorava, mas era um choro diferente, de alívio. Naquele momento, eu entendi. A gente não pode apagar o que fez de errado na estrada da vida, mas Deus sempre te dá uma chance de pegar um novo retorno. E a minha chance tinha um vestido de noiva rasgado e os olhos mais assustados que eu já vi. 2 anos. Parece uma vida inteira desde aquela noite de poeira e pânico na 153. A gente trocou o calorão do Tocantins pelo frio da Serra Gaúcha. Hoje, o cheiro que entra pela janela de manhã não é de diesel queimado, é de pinho, de terra molhada. A vida ficou mais quieta, o horizonte mais curto, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, está em paz. Eu e a Lia, aquela menina do vestido rasgado, abrimos uma empresinha, Transportadora Alvorada, nome que ela escolheu. Temos 2 caminhões mais novos que fazem frete aqui pela região, levando maçã, uva, móveis, coisa curta. O Trovão Azul, meu 113H, esse descansa no pátio. A pintura azul um pouco gasta pelo sol e pela luta, mas ele está ali, como um monumento silencioso daquela jornada que uniu a gente. Às vezes, de noite, eu vou lá, ligo os faróis só para lembrar da luz que rasgou a escuridão para salvar uma vida. A Lia não é mais aquela guria assustada. Hoje, com seus 22 anos, ela tem uma firmeza no olhar que orgulha qualquer um. É ela que comanda a papelada, que negocia com o cliente, que me dá bronca quando esqueço de tomar o remédio da pressão. A gente construiu um querer bem, um cuidado do outro que não tem nome de romance de filme, tem nome de vida de verdade. Um pai que encontrou uma filha que encontrou um porto seguro. Deus escreve certo por linha torta, não é? Eu precisei cruzar o Brasil fugindo da morte para entender o que era a vida. Um dia, uns 6 meses depois que a gente se ajeitou por aqui, o telefone tocou. Era um número de São Paulo. Gelei. Era a Mariana. A voz dela saiu baixa, meio sem jeito. Pai, eu soube da história. A Lia me ligou. Meu mundo parou. Eu só consegui chorar no telefone, um choro velho, engasgado, de 5 anos de culpa. E ela, do outro lado, chorou junto. Naquele fim de semana, eu peguei o ônibus e fui ver meu Cristal. Abracei ela na porta do centro de fisioterapia. Um abraço que curou mais a minha alma do que qualquer osso quebrado dela. Ela me contou que ao saber o que eu fiz pela Lia, ela encontrou a força que precisava para sair daquela vida de abusos que ela levava. A coragem de um estranho, que era o pai dela, inspirou a coragem dela mesma. Hoje, a Mariana está quase andando sem a muleta. E o sonho dela mudou um pouco. Ela não quer mais dançar nos palcos do mundo. Ela quer dar aula de dança para criança com deficiência. Quer transformar a dor dela em alegria para os outros. A gente se fala todo dia. Aquele deserto que existia no olhar dela, hoje tem flor, tem vida. Às vezes, nos domingos, a gente senta aqui na varanda. Eu, a Lia com o chimarrão dela e a Mariana por chamada de vídeo. A gente ri, fala besteira, planeja o futuro. E eu olho para aquelas 2 mulheres, 2 sobreviventes, 2 guerreiras que a vida colocou no meu caminho e eu entendo tudo. A estrada me ensinou muita coisa. Me ensinou sobre motor, sobre freio, sobre o perigo da neblina. Mas a lição mais importante que aprendi é que não importa o peso da carga que você carrega nas costas, seja soja, seja culpa. O que importa é ter coragem de parar no acostamento quando alguém precisa de ajuda. Porque às vezes, meu amigo, ao dar uma carona para o destino de outra pessoa, você acaba encontrando seu próprio caminho de volta para casa. Fiquem com Deus. E que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja leve. QRA por aqui. Jonas da Silva, diretamente da Serra Gaúcha, desligando.